Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Termina hoje o prazo para agendar a revisão de perícia no INSS e evitar a perda do auxílio-doença. Os beneficiários do auxílio-doença convocados que não agendarem perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social vão perder o benefício. Mais de 85 mil beneficiários que foram identificados no pente fino não tinham marcado o médico do INSS até o último balanço no dia 11. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. E quem estiver nesta lista pode fazer o agendamento pelo site www.meu.inss.gov.br ou aplicativo Meu INSS, ou ainda por meio do contato telefônico com a central de teleatendimento, ligando para o número 135, que funciona até às 10 horas da noite. O aumento do número de casos de crianças com sintomas da Covid-19 preocupa na Ucrânia. Em Kiev, capital do país, uma ala com 100 leitos reservados para crianças com a doença vê o fluxo de pacientes jovens com problemas respiratórios graves crescer. Temos um hospital básico, então sentimos claramente todas as ondas que a Ucrânia passou e agora estamos na terceira. Se compararmos com as duas anteriores, e em geral com o período do início de 2020 até este outono, o número de pacientes que chega ao hospital é maior agora. E eles sofrem com sintomas mais graves da doença. A agente de viagens Kátia Verbina viu de perto como o coronavírus pode ser nocivo em recém-nascidos. O filho dela, de apenas 3 meses, já passou 10 dias no hospital pediátrico por conta da Covid. Ele estava ofegante, nunca ficou com a temperatura alta, estava apenas sufocando, chiando, tinha muco, estava respirando pesado, muito mal-humorado. Queria ficar o tempo todo em meus braços. É difícil quando seu bebê está sufocando, é muito assustador. A Ucrânia, um dos países mais pobres da Europa, vê as consequências de uma campanha de vacinação atrasada. Com 769 mortos, a ex-República Soviética esteve na quarta-feira entre as 3 nações que mais registraram óbitos em todo o mundo, atrás de Estados Unidos e Rússia. A farmacêutica AstraZeneca afirmou que o coquetel de anticorpos monoclonais manteve a proteção contra a Covid-19 após 6 meses da aplicação. A fórmula evitou casos graves e mortes pela doença. A AstraZeneca anunciou que o uso de anticorpos monoclonais protetores em pacientes com risco de não responderem adequadamente à vacinação mostrou eficácia mesmo após 6 meses da aplicação. Segundo a farmacêutica, o coquetel reduziu em 83% o risco de Covid sintomática e evitou casos graves e também mortes pela doença. Mais de 75% dos participantes incluídos no ensaio de prevenção tinham comorbidades que os colocavam em alto risco de complicações graves pela Covid caso fossem infectados. Em outro ensaio feito separadamente, a empresa também constatou que, quando utilizados em pacientes com até 3 dias de sintomas, os anticorpos reduziram em 88% as chances de desenvolver Covid grave ou de morte. O Brasil foi um dos locais desses testes. Segundo a AstraZeneca, o coquetel é a única combinação de anticorpos de ação prolongada que tem eficácia demonstrada para prevenir e, ao mesmo tempo, tratar a Covid-19. E para a University College London, do Reino Unido, os resultados dão confiança de que a substância pode dar a pacientes vulneráveis a proteção duradoura de que eles precisam. Ambos os ensaios de prevenção e tratamento devem ser acompanhados por 15 meses ao todo para testar a eficácia dos anticorpos. E agora uma curiosidade, o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileira. De acordo com os especialistas, esse foi o fóssil mais completo de um dinossauro já encontrado aqui no Brasil. Vamos conhecer. A espécie, que viveu no Brasil em um período estimado entre 70 e 80 milhões de anos atrás, foi batizada em homenagem a Berta Lutz, pesquisadora brasileira, e a imperatriz Maria Leopoldina. O réptil possui feições únicas em seu crânio,
o que fazem desta descoberta uma das principais realizadas no campo da paleontologia no Brasil nos últimos anos. O fóssil foi encontrado em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, a 530 quilômetros de Curitiba. O local onde ele foi encontrado é conhecido como Cemitério dos Pterossauros. Segundo o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, que participou das escavações entre 2011 e 2014, o nível de conservação dos fósseis impressionou os paleontólogos. Segundo Kellner, o que torna esse dinossauro genuinamente raro é o fato de ser um terópode desprovido de dentes, o primeiro banguela encontrado no país. Para o especialista Luiz Carlos Venschutz, da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, as condições da região podem ter contribuído para o processo. Ele argumenta que a descoberta é uma possibilidade de entender como era a interação entre espécies de dinossauro no período Cretáceo no Brasil. A aberta permite entender os antigos ecossistemas que existiam no Brasil e seus componentes faunísticos. E agora eu estou ao vivo com o Kleber Werneck, que tem uma dica para você aí de casa. Semana que vem é Black Friday e muita gente vai sair às compras. Bom dia, Kleber. Bom dia, Paty. Verdade. E um dos itens mais procurados, pelo menos nas pesquisas de intenção de compra, são as roupas, o vestuário. Isso porque, depois de um longo tempo em isolamento social por causa da pandemia, muita gente está voltando ao trabalho presencial e também às reuniões sociais e precisa de roupa nova. Então, nossa dica vai ser para você não errar ou pelo menos diminuir a chance de errar na hora de escolher uma peça. Vamos ver? Primeira coisa, você precisa entender o que você tem dentro do seu guarda-roupa, porque às vezes você compra uma peça e essa peça nova não se conversa com aquilo que você já tem. Então, vai comprar agora na Black? Primeiro entenda o que você tem e perceba se essa peça nova já consegue conversar com pelo menos 3 peças de dentro do seu guarda-roupa. Se ela conseguir conversar e transitar, vale a pena comprar. Outro item importante também é conhecer o seu estilo pessoal. Eu sei que muita gente está voltando para o trabalho, está voltando aí para a sua rotina, está saindo dia e noite, enfim. Mas é tão importante você entender o seu estilo, conseguir compreender o que se conecta com você, o que te representa, porque não é porque está na tendência que a gente tem que investir. Isso é bem importante a gente pensar. Aquela peça, ela tem que fazer sentido para nós. Até porque uma tendência passageira, ela vem e vai embora. Se aquela peça faz sentido para mim, eu vou usar ela eternamente. Então, conhecer o seu estilo, conhecer o seu corpo, vai fazer com que você tenha compras muito mais assertivas e não vai perder o seu dinheiro. Até porque a gente é muito tentado, né, na hora de ver as promoções, aquelas porcentagens. Então, a gente acaba ficando tentado a fazer vários investimentos. Mas sem pensar, primeiro, no que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. Segundo, se eu vou comprar online ou se eu vou numa loja física. Terceiro, se eu vou conhecer, na verdade, vou fazer a conexão com o meu corpo ou não. E é claro, quarto, se vale a pena aquela porcentagem do Black, né? Porque às vezes a gente precisa fazer também essa avaliação. Se aquele valor vai fazer conexão comigo. Ai, adorei Muito a dica. legal a dica, né? Muito boa. Aliás, por falar em escolher roupa, quero deixar claro aqui que não foi combinado, foi coincidência, nós dois. Foi sintonia, com né, a mesma cor hoje, né? É isso aí. E às 11 tem mais, né, Kleber? Tem mais, olha, dica importante pra você, dica que faz parte do nosso dia a dia, imperdível, mas eu não vou falar nada por enquanto. É isso aí, imperdível. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta às 11 da manhã com mais uma dica do Kleber. É daqui a pouquinho, você não pode perder e a gente espera você. Até mais. Até mais.